Buenas tardes, Tiago. Como está, Chico? Te estranho muito. Besitos em tu coração, viu, Chico? Quédate em casa, cuida-te, lava-te bem as mãos, certo? Olhe, já tá morrendo de saudades, viu? Vamos lá, vamos começar. Vamos começar nossa classe de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre os verbos irregulares. Lembra que a tia já passou lá na sala sobre os verbos regulares? Então, os verbos regulares, só para a gente lembrar aqui rapidinho, a gente aprendendo a terminação de um, a gente aprende dos outros, não é isso? Como no presente do indicativo, por exemplo, certo? Em presente do indicativo, nós outras vimos que por exemplo, no verbo bailar. Para o verbo bailar, eu sei que presente dedicativo fica eu bailo, tu bailas, ele baila. Nós outros bailamos, vosotros bailais, ellos bailam, certo? Então, vamos lá, vamos verbos irregulares. Em espanhol, os verbos irregulares são aqueles que não seguem o mesmo modelo de conjugação de acordo. Então, de novo, é porque a internet fica dando uns pulinhos aqui. Vamos lá. Deixa a tia voltar. Os verbos regulares, né, foi o que a gente estudou na sala de aula, certo? Ele tem aquela conjugação dos presentes, que a gente está estudando presente indicativo, né? Por exemplo, o verbo bailar fica yo bailo, tu bailas, ele ou ella baila, nosotros bailamos, vosotros bailais, ellos ou ellas bailam. Não é isso? Só para relembrar, viu, Tiago? Para verbo beber. Yo bebo, tú bebes, ellos, ella bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos ou ellas bebem. Esse finalzinho termina com a letra N, lembra disso? Né? E para partir, verbos terminados em R. Eu parto, tu partes, ellos ou ella parte, nosotros partimos, vosotros partís, ellos ou ellas partem. Isso os regulares, são aqueles que não modificam, né? Mas os irregulares, que é o que a gente vai estudar agora, a gente vai ver que ele tem essa mudança, ele pode mudar tanto no radical como na sua desinência, certo? Vamos lá, vamos acompanhar com a tia. Os verbos irregulares são aqueles que não seguem um modelo de conjugação de acordo com determinado tempo verbal e modo, certo? E eles sofrem alterações tanto no seu radical quanto na sua desinência. Assim como acontece na língua portuguesa, isso também é o que diferencia lá dos verbos irregulares e irregulares em espanhol, né? O radical do verbo é tudo aquilo que vem antes da terminação da sua forma no infinitivo. Por exemplo, no verbo rugar, o radical, né? O rug é o radical. E o ar é a terminação. Em espanhol, existem, como assim em português, né? Existem três conjugações. A primeira conjugação termina em AR, a segunda em ER e a terceira em IR, certo? Mas, Tiago, veja aí, a tia quer que você estude direitinho, certo? Lembre desses dois verbos, do verbo ser e do verbo estar, certo? São dois verbos irregulares que você vai estudar em casa, né? Pede ajuda lá da mamãe, do papai, da vovó, certo? Das pessoas que estão com você em casa, para que você possa estudar aí como é que faz essa conjugação do verbo ser e estar em espanhol, né? O verbo ser em espanhol, ele fica assim: yo soy, tú eres, él o ella es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos o ellas son. E como é que vai ficar em português? Então fica eu sou, tu és, ele ou ella é. Nós outros, aliás, nós somos, né? Vós sois, eles ou elas são. Certo, Tiago? Isso para a conjugação do verbo ser. Mas para o verbo estar, como é que fica essa conjugação? Fica assim, olha, preste atenção na pronúncia da tia. Eu estou, tu estás, ele ou ella está. Nosotros estamos. Vosotros estáis.
ellos ou ellas estão, certo? Então fica eu estou, tu estás, ele ou ela está, nós estamos, vós estáis, eles ou elas estão, né? Essa é a conjugação do verbo ser e do verbo estar, que são dois verbos irregulares no espanhol, certo? Que é o que você vai estudar. Além desses dois verbos, a gente vai estudar também um verbozinho pronominal, certo? Que é o verbo chamar-se. Né? Lembra lá quando a tia fez nosso primeiro dia, que cada um se apresentou? Então, a tia disse assim: vamos aprender a nos apresentar em espanhol. E disse as formas que tinha, né? Tinha qual é tu nombre, que vocês falaram assim, né? Lembra na sala? Mi nombre es. Também tinha soy, né? Eu sou Tiago. E também tinha tu chamar-se. Como te chamas? Então, eu me chamo, não foi assim? Chamar-se é um verbo pronominal, porque ele tem esse acompanhamento do me para com ele, né? Me, o te, certo? Você vai mostrar aqui rapidinho. Vamos só ver o que são os verbos pronominais. Então, os verbos pronominais são aqueles que precisam de uma ajudinha do pronome para serem conjugados. Está vendo aí? Esse verbo pronominal, ele precisa desse pronome, senão ele deixa de ser. E aí tem uma figura bem engraçada. Veja aí, Tiago, olha, a senhora, né, está lá na praia, não, está vermelhinha, parecendo camarão já, né? E ela quer que, acredito que o esposo passe protetor solar. Então ela vai, passa um pássaro, né? E do nada faz essa cena assim, bem hilária, né? E aí ela diz, te dije que não me pongas tanto. Então ela acredita que foi o protetor, mas não foi, né? E na verdade o que a tia quer mostrar é esse me pongas, certo? Que é um verbo pronominal, certo? Para serem conjugados, eles precisam dos pronomes me, te, se, nos, os, se, certo? E os, eles estão aí vermelhinho, tá vendo? Eles fazem parte da estrutura morfológica do verbo. Se não tiver assim, não está correto, certo? E pode fazer lá tudo juntinho. E aí tem o verbo pronominal do verbo chamar-se, que é eu me chamo, tu te chamas, ele ou ella te chama, nosotros nos chamamos, vosotros os chamais, ellos ou ellas se chamam, certo? Vejam aí que ele tem esse complemento, né? Precisa desses dois, certo? Desse acompanhamento, pronome mais verbo, para ser o verbo pronominal, certo? E também nós vamos ver mais dois assuntos assim, que são bem fáceis, porque a gente lembra deles já no português, que são os interrogativos e os demonstrativos, certo? Para os interrogativos, claro, para fazer pergunta, né? Quando eu falo quem, quando, qual, donde, por quê, certo? São estruturas, são os interrogativos, para a gente fazer pergunta, né? Em espanhol, eles são bem fáceis de identificar, porque são bem parecidos com a nossa língua materna. Aí no slide, Tiago, você pode ver que está lá, ó, que, o que significa que ou que. E o que é que tem aí? Uns têm acento, outros não, né? Mas tá vendo aí a tradução de cada um. Donde, adonde, significa onde ou onde. Quem ou quién, significa quem. Essa é uma diferença, Tiago, que a gente vê no português. Porque em português, quem não tem essa parte de plural. E em espanhol aí nós temos, né? Quando, qual, quales, quanto, quantos, como, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos, Katia. Quanto é este coche? Tá vendo aí? Uma pergunta. Quanto é esse carro? Ah, observe. Lembra lá dos pontinhos de interrogação invertido? Sempre que você for fazer uma pergunta em espanhol, você tem que colocar o ponto de interrogação invertido no começo da frase. Certo? Para você, porque senão tá errado.
ok? Sempre tem que ter lá esse ponto de interrogação invertido, né? No comecinho e o ponto de interrogação no final. Vamos lá. A outra frase. A que te dedicas? Então, o que é que você faz da vida? Né? Qual é o seu trabalho? Qual é a sua profissão? A que te dedicas? Está vendo aí o ponto de interrogação no início e no final? Na próxima. Quienes são aqueles chicos cerca de la puerta? Então, quem são aqueles meninos perto da porta? E aí nós temos também uma frase, pergunta, né, com los interrogativos, usando los símbolos de interrogação no começo e no final, certo? E para a gente fechar a nossa aula com o nosso último assunto, nós temos aí os demonstrativos, que também nós vimos isso, vocês já viram isso em português, né? Que são este, esta, esto, estas, né? Esse, essa, esses, essas, aquele, aquedia, aquedios, aquedias, certo? E aí, quando é que eu vou usar? Vamos lá. Os pronomes demonstrativos, né, são utilizados para indicar a localização de algo ou alguém em relação ao emissor, ao receptor, ou seja, de quem está falando ou de quem está ouvindo, certo? Os principais pronomes demonstrativos em espanhol são esses aí, olha, eles estão em vermelhinho, tá vendo? Este, estos, esta, estas, estos, esse, esses, essa, essas, isso, aquele, aquellos, aquedia, aquedias e aquedio. Certo, Tiago? Vamos lá ver um vídeo rapidinho para você fixar bem mais o seu conhecimento em espanhol. Vamos lá, a tia vai passar para você agora um vídeo, certo? Acompanha aí, por favor. Hola, bienvenidos a tu escuela de español. Hoy te voy a explicar cómo se usan los interrogativos. ¿Qué se utiliza para preguntar por una cosa o una acción? ¿Qué estás haciendo? Es invariable, es decir, nunca cambia. Pero si decimos de qué clase de cosas hablamos, se pone qué más nombre más verbo. ¿Qué asignatura te gusta más? Por su parte, ¿quién se utiliza para preguntar por una persona? ¿Quién ha llamado por teléfono? Tiene plural. ¿Quiénes? Que se usa para preguntar por varias personas. ¿Quiénes son esas personas? Fíjate en que cuando va quiénes, el verbo tiene que ir en plural. ¿Quién no se puede usar delante de un nombre?
Por eso, para preguntar por un tipo de persona, se utiliza qué más nombre. ¿Qué profesor te ha dicho eso? ¿Y cuál se utiliza para preguntar por una cosa o una persona? La diferencia con qué y quién es que esas cosas o personas están dentro de un conjunto conocido por los hablantes. ¿Cuál te gusta más? ¿La verde o la azul? ¿Cuál tiene plural? ¿Cuáles? Que se usa cuando el sujeto es plural. Esos son mis libros. ¿Cuáles? Y no puede ir delante de un nombre. Por eso, si se dice la cosa o la persona, se utiliza qué. ¿Qué libro estás leyendo? En mi zona premium puedes hacer ejercicios para practicar estos interrogativos y los que vamos a ver ahora. ¿Dónde se utiliza para preguntar por un lugar? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Y cuándo se utiliza para preguntar por un momento en el tiempo? ¿Cuándo te vas de vacaciones? ¿Cómo se utiliza para preguntar por el modo o la forma de hacer algo? ¿Cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol? Y también se usa para preguntar por las características de una persona o una cosa. ¿Cómo son tus padres? Cuando se pide una valoración general sobre una persona o una cosa, se pueden usar cómo o qué tal. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal te encuentras? ¿Por qué se utiliza para preguntar por la causa de una acción o una situación? ¿Por qué estás tan serio? Fíjate en que se escribe separado y con tilde en qué. Mientras que la respuesta es ¿por qué? Junto y sin tilde. Porque he suspendido el examen. Finalmente, ¿cuánto se utiliza para preguntar por cantidades? Si va seguido de un verbo, es invariable, es decir, nunca cambia. ¿Cuánto cuestan esas botas? Pero también puede ir seguido de un nombre
y en este caso es un adjetivo. Y por tanto, concuerda con ese nombre en género y número. Masculino o femenino, singular o plural. Es decir, tiene las variantes cuánto, cuánta, cuántos y cuántas. ¿Cuántas pastillas tienes que tomar? Si quieres saber más sobre España o el español, visita nuestra web www. Oi, Tiago. Então, Tia, só para você fixar mais um pouquinho, certo? Esse conhecimento aí sobre as nossas atividades de hoje, ok? E nós vimos aí os verbos irregulares, né? Alguns verbos irregulares, que é o ser e o estar, certo? Vimos também o verbo chamar-se, né? Eu me chamo, tu te chamas, ele ou ella se chama, nós outros nos chamamos, vosotros os chamais, ellos ou eles se chamam, vale? E vimos los interrogativos e demonstrativos. Ok, Tiago? Se cuida, certo? Fica em casa, direitinho, alimentação direitinho, saudável, muita água, certo? E fique com Deus, viu, tia? Beijão, besitos em seu coração. Tchau.